Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao curso pré-técnico. Eu sou a Neide. Nesse cursinho eu darei aula para vocês de História e Geografia, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que todos vocês vão brilhar aqui nesse curso, vão fazer as provas, vão ser aprovados e vão brilhar, vão voar bem alto, tá? Contem comigo para o que precisar. Estarei à disposição de vocês, tá bom? E a gente vai começar com a aula de história. E nossa primeira aula de história vai falar sobre a Idade Média, né? A Idade Média começa no século V e termina no século XV. No século V, no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e termina em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos, tá? Então, a Idade Média, século V ao século XV. E nesse período da Idade Média, denominada Idade Média, surge um sistema socioeconômico denominado feudalismo, tá bom? E esse sistema socioeconômico, o auge dele, né, é do século IX ao século XI. E nesse sistema socioeconômico, a gente vai estudar mais detalhadamente as características dele. A primeira coisa que a gente vai estudar do sistema socioeconômico denominado feudalismo é a sociedade, tá? A sociedade, as pessoas que viviam naquela época, naqueles lugares. A sociedade, hoje a gente fala que é dividida em classes sociais. Na época, dizia-se que a sociedade era dividida em estamentos. Então, era dividida em 3 estamentos. Né? Imagina uma pirâmide social. No topo da pirâmide estava o clero, que é o pessoal da igreja, eram os que oravam. Abaixo do clero tínhamos os nobres. Quem eram os nobres? Os grandes donos de terra, os guerreiros que nasceram para guerrear, e abaixo do nobre, que era o estamento mais populoso, estava o servo, tá? E quem era o servo? O servo era aquele camponês que estava preso à terra, submetido a várias obrigações servis. Dentre elas, a gente pode citar a corvéia, a banalidade, a talha e o dízimo, tá? O dízimo todo mundo existe até hoje, né? Que é a doação de 10% do que recebe para a igreja. Então essas eram as obrigações que o servo tinha para com o senhor feudal. Né? O servo ele não era um escravo, mas ele também não era livre, porque ele não tinha terra, então ele se submetia a um senhor feudal para ter o seu sustento. E no feudalismo, o que media a riqueza das pessoas era a terra. Quanto mais terra, mais nobre, tá bom? E dentro do feudalismo existia a relação de fidelidade, de lealdade. O suzerano era aquele que doava a terra e o vassalo era aquele que recebia a terra, tá bom? Então, basicamente, dando uma recapitulada, a sociedade feudal era dividida em 3 estamentos: clero, nobreza e servos. Quem eram os servos? Os camponeses submetidos a várias obrigações servis. E na economia, como que funcionava a economia no período do feudalismo? A base da economia era a agricultura. Então, era uma agricultura de subsistência. O que seria isso? Produzia-se para sobreviver. Quase não sobrava, não tinha excedente, mas quando tinha-se o excedente, esse excedente ele era trocado, né? Não era vendido porque não tinha moeda, mas ele era trocado produto por produto, né? O feudo tal produziu muito feijão,
o outro produziu muito arroz, sobrou. Esse excedente trocava-se produto por produto. Então, a base da economia era a agricultura, era uma economia de subsistência, tá? E os feudos, eles eram autossuficientes. O que isso quer dizer? Produzia-se dentro do feudo tudo o que era necessário para aquelas pessoas sobreviverem. O feudo era como se fosse um mini país, né? Era uma grande extensão de terra. Nessa grande extensão de terra tinha a igreja, tinha o grande castelo onde estava o senhor feudal, tinha a parte do pasto, a parte do manso servil, a parte onde ficavam os servos, a parte do manso senhorial. Então o feudo ele funcionava como um mini país, ele era independente um do outro, tá? E a autoridade máxima dentro do feudo era o senhor feudal. Deu para entender? E na próxima aula a gente vai começar a analisar, conhecer como que era a política na época do feudalismo, tá bom? Até a próxima aula.